A Ponte da Crimeia, um dos principais símbolos da presença russa na península anexada, tornou-se novamente o centro das atenções em um cenário de intensificação do conflito. Após ser alvo de ataques estratégicos ucranianos com os mísseis de precisão Ataque-MS e Storm Shadows, a Rússia decidiu reforçar sua defesa na região, implantando 12 sistemas de defesa aérea S-500 Prometheus para proteger essa infraestrutura crucial. A escolha do Kremlin de alocar um dos sistemas mais avançados de defesa aérea e antimísseis revela a gravidade da ameaça percebida e a prioridade absoluta de manter a ponte operando. Os mísseis Ataque-MS e Storm Shadows representam um avanço significativo na capacidade de ataque da Ucrânia, fornecendo precisão e alcance para atingir alvos críticos. Esses ataques não são apenas ofensivas táticas, mas sim movimentos estratégicos com o objetivo de desestabilizar as linhas de suprimento russas e enviar uma mensagem clara de que mesmo infraestruturas fortemente protegidas estão ao alcance das forças ucranianas. Ao mirar na ponte, Kiev busca minar a logística russa e pressionar politicamente Moscou. Em resposta, o S-500 Prometheus foi mobilizado. Este sistema de última geração, com alcance de até 600 quilômetros e capacidade de interceptar mísseis balísticos, hipersônicos e até satélites de baixa órbita, é considerado um dos pilares do futuro da defesa aérea russa. Sua implantação na Crimeia não apenas fortalece a defesa da ponte, mas também ameaça a superioridade aérea e de mísseis dos aliados ocidentais na região. A decisão de enviar 12 S-500 para a Crimeia sublinha a importância estratégica da ponte para Moscou. Ela é a principal via de conexão terrestre entre o território russo e a península, servindo como um elo vital para o transporte de tropas, equipamentos e suprimentos. Qualquer dano significativo ou interrupção prolongada em sua operação representaria um golpe simbólico e logístico para a Rússia, com repercussões diretas no curso do conflito. No entanto, essa movimentação também sinaliza vulnerabilidades. A necessidade de deslocar um sistema tão sofisticado para a Crimeia reflete a dificuldade russa em lidar com as novas capacidades de ataque da Ucrânia. Ao mesmo tempo, aumenta o risco de escalada, uma vez que a presença de sistemas avançados na região pode ser vista como uma provocação pelos aliados ocidentais de Kiev. A situação na Crimeia demonstra como o conflito evoluiu para uma batalha tecnológica, onde cada ataque e cada resposta moldam não apenas o campo de batalha, mas também o equilíbrio geopolítico mais amplo. A pergunta que permanece é até que ponto esses movimentos poderão redefinir os próximos passos da guerra e qual será o impacto de um possível novo ataque bem-sucedido à ponte, mesmo diante das defesas reforçadas. Essa movimentação ocorre em um momento em que a Rússia enfrenta desafios consideráveis na Crimeia. Ataques ucranianos recentes danificaram bases estratégicas, como o aeroporto de Saki e sistemas de defesa aérea em Zanko, destacando brechas nas defesas russas. O envio do S-500 sinaliza a tentativa de Moscou de corrigir essas falhas, ao mesmo tempo em que busca dissuadir novos ataques e enviar uma mensagem de poder ao Ocidente. Enquanto isso, o papel da Bielorrússia no conflito segue cercado de contradições. Alexander Lukashenko, que inicialmente buscou manter uma posição de neutralidade, cedeu ao permitir que seu território fosse usado para lançamentos de mísseis contra a Ucrânia. Alegações de um pedido de desculpas a Zelensky indicam um esforço para preservar sua imagem interna, mas são desmentidas por sua contínua colaboração militar com Moscou, incluindo solicitações para a implantação de novos sistemas de armas como Oresnik, até o final de 2025. Essa postura ambivalente da Bielorrússia destaca a complexidade de seu papel no conflito. Por um lado, Lukashenko tenta evitar uma participação direta que possa provocar represálias internacionais. Por outro lado, ele continua servindo como um ponto de apoio estratégico para as operações russas, agravando a tensão com Kiev e os aliados ocidentais. A combinação desses fatores projeta um cenário de escalada no conflito
onde a Ucrânia deve encontrar formas de neutralizar o S-500 para manter sua capacidade ofensiva na Crimeia. Paralelamente, a intensificação do alinhamento entre Moscou e Minsk reforça a percepção de uma frente unificada, mas também fragiliza a posição da Bielorrússia no cenário internacional. O que se desenha agora é uma batalha de capacidades tecnológicas e diplomáticas, onde cada movimento pode redefinir o equilíbrio de poder na região. A pergunta que paira no ar é: até que ponto esses desenvolvimentos militares e políticos empurrarão a situação para um confronto mais amplo e potencialmente catastrófico? Enquanto isso, surgiram novas informações que evidenciam a complexidade e a brutalidade do envolvimento norte-coreano na guerra na Ucrânia. Famílias de soldados norte-coreanos mortos em combate estão sendo obrigadas a assinar documentos de confidencialidade ao receberem os certificados de óbito de seus parentes. Esses relatos, divulgados pela rádio Free Asia e traduzidos pela comunidade de inteligência internacional Informe Napalm, revelam como o regime norte-coreano está lidando com as perdas humanas de maneira altamente controlada. A imposição de confidencialidade às famílias de soldados mortos demonstra um regime que não apenas utiliza seus cidadãos como bucha de canhão, mas também busca abafar qualquer narrativa que possa questionar sua legitimidade ou gerar dissidência interna. Ao silenciar as famílias e ocultar as circunstâncias dessas mortes, o governo norte-coreano reforça sua tradição de controle absoluto, ao mesmo tempo em que tenta projetar uma imagem de unidade e sacrifício patriótico. Essa estratégia, embora eficaz no curto prazo para reprimir críticas internas, pode gerar uma pressão acumulada que enfraqueça ainda mais a confiança do povo em sua liderança. Geopoliticamente, o apoio da Coreia do Norte à Rússia é um lembrete das alianças marginais que Moscou tem buscado para sustentar seu esforço de guerra. A dependência de soldados estrangeiros, particularmente de um país como a Coreia do Norte, expõe as dificuldades enfrentadas pela Rússia em manter sua força militar no conflito. Isso também representa uma escalada no nível de envolvimento de aliados não convencionais, ampliando o risco de que o conflito na Ucrânia se torne um catalisador para tensões ainda maiores em outras partes do mundo. Por outro lado, a crescente insatisfação entre os cidadãos norte-coreanos pode ser um fator desestabilizador para Kim Jong-un. Embora o regime tenha mostrado uma capacidade notável de sufocar qualquer sinal de dissidência, a percepção de que jovens estão sendo enviados para morrer em um conflito que não é diretamente relevante para os interesses do país pode semear um ressentimento latente. Esse desgaste interno, combinado com as pressões econômicas e diplomáticas, pode colocar o regime em uma posição ainda mais vulnerável. A questão central agora é como a comunidade internacional reagirá a essa revelação. A utilização de soldados norte-coreanos pela Rússia não é apenas uma admissão de sua necessidade urgente de reforços, mas também uma violação potencial das normas de engajamento internacional. Até que ponto esses aliados de conveniência podem continuar ignorando as consequências éticas e políticas de suas ações? E o que isso significa para o futuro do equilíbrio de poder global? A resposta a essas perguntas determinará não apenas o rumo do conflito na Ucrânia, mas também os limites das alianças autoritárias em um mundo cada vez mais fragmentado. Enquanto isso, surgiram novos desdobramentos significativos no fronte do conflito na Ucrânia. As tropas ucranianas estão direcionando seus esforços para desmantelar sistematicamente as operações da 80ª Brigada de Fuzileiros Navais da Rússia na região de Kursk, com ataques de alta precisão que resultaram em danos ao quartel-general da brigada em Baia. Este é o segundo ataque em apenas 2 semanas, uma evidência clara da intensificação da campanha ucraniana contra instalações estratégicas do inimigo. O uso de armamentos avançados de longo alcance, que variam de mísseis ocidentais a drones de ataque pesado, tem sido um elemento crucial para o sucesso dessas operações. A análise sugere que a 80ª Brigada, já sobrecarregada por meses de operações mal-sucedidas, está enfrentando um desgaste severo. Após os ataques recentes, a unidade, composta por cerca de 2.500 homens, foi temporariamente relocada para descanso, refletindo seu estado crítico após sucessivas perdas.
Essas ações são parte de uma estratégia ucraniana mais ampla de enfraquecer a capacidade ofensiva russa, particularmente em áreas onde as forças do Kremlin têm tentado consolidar posições ou avançar. Desde novembro, os ataques em áreas como Pogreb têm gerado impactos substanciais nas forças russas, resultando em perdas humanas e materiais significativos sem ganhos estratégicos notáveis. A destruição de postos de comando e infraestrutura crítica não apenas enfraquece a coordenação militar russa, mas também reduz sua capacidade de lançar ataques contra civis ucranianos. Essa abordagem evidencia o compromisso das Forças Armadas da Ucrânia em defender seu território e população, ao mesmo tempo em que envia uma mensagem clara sobre sua capacidade de atacar alvos profundamente enraizados no território inimigo. O conflito na Ucrânia segue como um campo de batalha de resistência e adaptação. Enquanto a Rússia enfrenta crescentes desafios logísticos e operacionais, a Ucrânia demonstra uma capacidade impressionante de empregar táticas modernas e armas sofisticadas para reverter o curso da guerra. A questão que permanece é até onde essas operações podem minar a capacidade da Rússia de manter sua presença e influenciar os rumos do conflito. A situação geopolítica em torno do conflito na Ucrânia segue se desdobrando de maneira que desafia a estabilidade regional e global. A intensificação das hostilidades demonstra que ambos os lados estão empenhados não apenas em consolidar posições, mas em buscar uma vantagem estratégica que pode moldar o futuro do equilíbrio de poder na Europa. Em um cenário onde a Rússia enfrenta uma pressão crescente em múltiplas frentes, a resposta ucraniana evidencia um alinhamento mais profundo com seus aliados ocidentais, algo que coloca Moscou em uma posição cada vez mais complexa. Os movimentos militares na região destacam a crescente dependência da Rússia de unidades exauridas, enquanto a Ucrânia, fortalecida por apoio externo, avança com operações pontuais que demonstram sua capacidade de desafiar as defesas russas. Isso expõe não apenas vulnerabilidades táticas, mas também as dificuldades do Kremlin em sustentar uma campanha militar prolongada sob um cerco logístico e tecnológico cada vez mais apertado. No entanto, o cenário vai além do campo de batalha. A guerra na Ucrânia não é apenas uma questão de território, mas de narrativas globais sobre soberania, poder e o futuro da ordem internacional. A continuidade do apoio ocidental a Kiev é tanto um sinal de solidariedade quanto uma aposta no fortalecimento de uma barreira contra a expansão russa. O maior desafio agora é compreender como essas dinâmicas podem escalar nos próximos meses. Será que o Kremlin poderá sustentar a guerra sem comprometer sua estabilidade? Até que ponto o Ocidente está disposto a ampliar seu apoio, mesmo diante do risco de uma escalada mais ampla? Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.